Meus amados irmãos, nessa noite nós vamos refletir, vamos dividir a palavra do Senhor com os irmãos. Eu gostaria de pensar sobre o emocional da gente. Quando nós pensamos na nossa vida emocional, o que nós paramos para pensar? Já parou para pensar nas pessoas que você admira? Via de regra, as pessoas que você admira têm um bom controle emocional. Você admira porque, apesar dela ter os defeitos dela, ela consegue controlar as suas emoções. Isso é admirável em você, admirável nos outros. E o tema da mensagem dessa noite é: e o emocional, como anda? Pastor, essa palavra não tem a ver com Bíblia? Tem bastante. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos falar um pouco do profeta Elias, como os irmãos já conhecem, que é um profeta que teve uma bênção que todo mundo queria ter. O que foi que aconteceu com o profeta Elias, que muito crente, ou quase todos os crentes, gostariam de experimentar? Até o não crente gostaria de experimentar. Fala para mim. Não morrer. Já pensou que você subiu para o céu sem morrer? Isso é uma bênção negada à maioria de nós, né? Então, se tem uma coisa que a gente não quer, é morrer. Eu pergunto, irmão, você quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Quer morrer? Não quer morrer, mas quer ir para o céu. Ué, mas para ir para o céu tem que morrer. Então, Elias teve essa bênção que a gente sempre lembra de Elias como alguém que teve esse presente de Deus, de ser assunto aos céus, de ser elevado aos céus, sem morrer, sem experimentar essa coisa amarga da morte, né? Esse aqui já deu um fim no microfone do pai, já. Tá certo. Tem nada não. Então vamos lá, meus irmãos, vamos seguir. Então, Elias, vamos pensar em Elias. Elias foi um homem de Deus, sim ou não? O que Elias estava fazendo naquele tempo que foi importante no ministério de Elias? Vamos lembrar. Elias pregou contra ou a favor dos ídolos? Contra os ídolos. Eu pergunto, quando Elias foi profeta, né, estava ali naquele reino, né, de Acabe, naqueles outros reis, o reino de Osni, naqueles reinados havia já a divisão do reino do norte e o reino do sul. Um reino era Samaria e o outro era Jerusalém, não é verdade? Já havia, né, o reino de Judá, que era Jerusalém, e o outro reino. Isso tudo depois que Salomão partiu. Depois que Salomão partiu, houve essa divisão. Então, Elias tinha uma tarefa, que era pregar contra a idolatria. E ali, o que ocorre? Ocorre ali a idolatria ao Deus. Qual o nome do Deus que as pessoas idolatravam no tempo de Elias? Ao Deus Baal. Então Elias, ele tem uma atitude ousada. A atitude de Elias é uma atitude que o povo de Deus hesita em fazer. Se tem uma coisa que o ser profeta é fazer o que o mundo não gosta, é dizer o que o mundo não quer ouvir. E o povo estava adorando Baal. Baal era Deus de quê? Deus da fertilidade, da agricultura, né? Deus que garantia, entre aspas, para as pessoas que a terra seria boa, não é isso? Para as pessoas, Baal era garantia de terra arada, de terra fertilizada, de terra boa para plantio. E Elias vai e profetiza o quê? Haverá uma grande seca entre nós. Ué, se ele profetiza um negócio desses, ele está indo contra ou a favor a crença daquelas pessoas? Contra a ordem. Então ele vai falar o que o povo não quer ouvir. Então Elias, antes de chegar nesse texto aqui, ele já tinha seus desafetos. E aqui ele já tinha matado os 450 profetas de Baal, antes desse texto chegar. Então ali, quando chega nesse momento, Elias já estava em apuros.
porque ele já havia contrariado muita gente e já havia profetizado que Deus não estava com aquele povo. E aí você tinha ali, né, Acabe, que era casado com quem? Jezabel. Muito cuidado com quem você casa teu filho, tá? Porque você às vezes está deixando teu filho casar com uma Jezabel, e a culpa é tua. E eles que introduziram a adoração a Baal, eles que foram culpados por o povo querer idolatrar o Deus Baal. Então, muito cuidado com quem você deixa a tua filha se casar, com quem você abençoa. Então, o rei, ele acaba permitindo essa união e o povo todo sofre. Mas Elias ficou de boca fechada? Não ficou. Não ficou de boca fechada. Foi profeta de Deus. Então vamos ler o texto dos irmãos. Já nos situamos. 1 Reis 19. 1 Reis 19. 1 e 2. Só 1 e 2 por enquanto. Então vamos pensar. Deixa eu perguntar para os irmãos. Vocês concordam comigo que Elias não estava bem na fita com ninguém? Eu concordo comigo? Não estava bem na fita com ninguém. Não era aquela gloriosidade, né? Tem crente que acha que ser profeta de Deus é a garantia da glória, é a garantia do glamour. Não é. É o contrário. Se tem uma coisa garantida de ser profeta de Deus, pregar a Bíblia, pregar a palavra, é a oposição das pessoas. É pessoas que não querem que você abra mais a boca. Percebe? Então vamos lá. Lê um irmão só, por favor, em voz alta, por gentileza. 1 e 2. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Dá uma parada aqui, meu irmão, muito obrigado. Meus amados irmãos, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos entender o que aconteceu. Jezabel, né, Acabe, escuta o que aconteceu. O que aconteceu? Elias faz uma prova aos profetas de Baal e depois mata todos eles. Só de profetas idólatras eram mais de 800. Só de Baal era 450. Então, Elias ainda faz, antes de matar todos a espada, Elias vai e faz uma prova. Olhem vocês aí ao Deus Baal aí para ver se acontece alguma coisa. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu. Olha aí para ver se acontece. Vai lá, não deixe vocês ficarem até o meio-dia fazendo os seus clamores ao Deus de vocês. Fez um desafio. Depois matou todos eles. Então, claro, ninguém faz uma coisa dessa sem arrumar alguns inimigos, né? Isso é óbvio. Né? Agora, ela vai, é uma ameaça absoluta e clara de morte. Concorda comigo? Não. Claro, Elias não vai ver a luz do dia, vai ver o dia amanhecer. E isso afetou o profeta. Não pense em você que o profeta de Deus, porque era um servo do Senhor, ele é intocável. Não é, ele se sente amedrontado. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer aos irmãos, quer vitória sobre os seus desequilíbrios emocionais, você quer vitória sobre o seu desequilíbrio emocional, entenda a origem do seu problema. Entenda como começou o problema. O porquê dele estar daquele jeito, nos textos que vocês vão ler, em depressão praticamente, e querendo a morte, a sua própria morte. O que levou o profeta a ficar tão ruim, tão mal? Aquelas ameaças que ele estava sofrendo, aquela oposição que ele sofria, aquele ódio que ele estava recebendo. Pastor, mas ele é um servo do Senhor? Sim, mas ele era gente. Assim como você é gente. Você já parou para pensar na origem da sua tristeza? A sua tristeza tem uma razão. Então, você quer vitória sobre o seu desequilíbrio emocional? Procure entender a origem do problema. Procure entender onde começou o seu problema. Porque é o primeiro passo. Por que eu estou tão triste? Você está tão triste porque você só pensa em coisa ruim. Você está triste porque você quer ver uma vida sem saúde. Você está triste porque você só cria caso com os outros. Você está triste porque as pessoas estão te maltratando dentro da tua casa. As pessoas estão te maltratando no trabalho. Então você tem que entender de onde vem isso. Então Elias
tinha uma razão para estar assim, é uma razão muito justa, né? Alguém que já recebeu alguma ameaça de morte? Tenta imaginar o que é isso, receber uma ameaça de morte, você entender que na cabeça de alguma pessoa você está com os dias contados. Deixa eu perguntar, quem é que conta os dias da nossa vida? É um rei? É uma rainha que conta? Então pronto. Então não é uma pessoa que vai determinar o dia que você morre. Ele vai tentar 1000 vezes, mas não vai matar você se Deus não permitir. Ah, pastor, tem muito crente que morre na mão de nossa pessoa. Morre sim, porque Deus permitiu. Tem pastores, já sei que pastores foram assassinados, que aconteceu alguma coisa, alguma situação, Deus permitiu, mas tem uns que Deus livrou. Missionários, Deus permitiu que alguns missionários fossem mortos. Então tenta imaginar, você sofre ameaças o tempo inteiro. Sofre ameaças, e aí você recebe uma ameaça de alguém que tem poder para matar você. Pelo menos para tentar matar, não poder para determinar a sua morte. Então você tem que entender de onde vem o seu problema, meus irmãos. Às vezes você está sofrendo e tem uma razão para isso. Às vezes a razão é justa, às vezes não. Às vezes a culpa é tua, mas às vezes é uma razão justa. O Elias tinha ali um motivo justo, né? Eu te pergunto, Jesus ficou triste em algum momento da Bíblia? Claro, olha só o texto de Mateus, quando ele está está com os discípulos, né, no lugar da caveira, ele fala assim, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai comigo e velai comigo. Não é verdade? Então ele vai e fala assim, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus está falando isso, não é Elias? Então, outros profetas também ficaram muito tristes. Então eu te pergunto, Jesus teve condição de lidar com o seu equilíbrio emocional? Teve. Ele teve. Jesus teve e estava preparado. Mas nem todos nós estamos preparados para lidar com uma situação emocional ruim, né? Versículos 3. Pode avançar no 3, por favor. Segundo lugar, vamos lá, vamos entender outra coisa. Primeira parte foi, entenda como começou, qual é a origem do problema, né? Qual a origem do seu desequilíbrio emocional, né? Que às vezes a gente tem uns desequilíbrios emocionais, a gente acha normal. Você que é mãe, você grita com seus filhos, é normal você gritar com seus filhos, muito normal. Não é normal você gritar com seus filhos 5, 10 vezes por dia, todos os dias. Não é normal. É normal você gritar com seus filhos. É normal você chamar a atenção da sua família. É normal você brigar com a sua esposa. Não é normal você levantar a voz para a tua esposa todo dia. Não é normal. Então, olha onde começou isso. Começa a pedir a Deus, me mostra o que tem de errado comigo, porque não está certo isso. Todo dia, toda hora, todo dia triste, todo dia a minha vida não serve para nada. Eu me sinto mal, todo dia, toda hora, eu acho isso normal. É normal, é comum você se sentir desmotivado, sentir fraco, se sentir inferiorizado, com autoestima baixa, incapaz. É muito normal, você é gente, todo dia não, toda hora não. Você querer achar que o mundo está contra você todo dia, não é normal, uma vez ou outra sim. Então você tem que pedir a Deus, Deus me mostra o que eu tenho, o que está acontecendo. E tipo Elias, né? Versículo 3, um irmão só, leu 3, por favor, só um irmão em voz alta. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo. Duas coisas que aconteceram com Elias, e você tem que identificar em você. Primeira, medo. É normal ter medo? É normal ter medo. É normal fugir? É normal fugir. Você quer fugir dos problemas. Você quer evitar aquela conversa com a pessoa. Às vezes no meu trabalho, eu tento fugir. No meu trabalho, eu tento fugir de alguns clientes, porque eu sei que são problemáticos. Mas eu não posso passar o meu problema para um colega de trabalho, porque ele vai ter a mesma dificuldade que eu. E é muito egoísmo eu passar um problema que é meu para outra pessoa no meu trabalho. Né? Eu tenho vontade de falar para o cliente, pode falar com outra pessoa, vai procurar o gerente, fala comigo não. Por quê? Porque eu quero fugir daquela pessoa, eu quero fugir daquele problema, eu quero fugir daquele confronto. É normal. Por quê? Eu tenho medo. Né? Já aconteceu muitas vezes eu tentar me esconder. Você pode às vezes tentar se esconder dos seus problemas. Elias fez exatamente isso.
Versículo 5. Um irmão, pode ler, por favor. Não, lê o 4 de novo, por favor. Lê o 4. Lê o 4 agora, por favor. 5 não, 4. Só 4. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta. Sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou... Significa também aridez total, significa isolamento total, significa total falta de esperança, significa que você está totalmente sozinho. Né? Quando a Bíblia fala em aridez, em deserto, essa expressão é muito forte. Então, uma outra coisa que é muito comum quando você tem seus problemas emocionais, ele foge, e a Bíblia diz que ele levou o seu rapaz, que era o seu assistente ali, ele levou ou deixou? Deixou, né? Ele deixou, acabou saindo da sua rotina, acabou largando sua rotina, por causa que o seu emocional estava abalado. Né? Se tivesse inteligente, levaria alguém para dar um suporte emocional, mas nem isso ele foi capaz de fazer. Então, uma outra coisa que você tem que identificar, a ausência do prazer de viver. Elias estava sem prazer de viver. O que Jonas falou quando Deus levantou a boboreira de novo? Melhor me fora morrer do que viver. Desgosto total com a vida, sem vontade de realizar nada, sem vontade de fazer nada, triste, infeliz. Ele estava desequilibrado nas suas emoções. Suas emoções estavam bagunçadas. E às vezes a sua cabeça está bagunçada. E você não tem prazer de viver. Você não quer mais viver. Você está mal. Você não tem forças. Né? Você acha que é normal tu ficar vendo Netflix 12 horas no dia? Não é normal. Não é normal. Não é normal você acordar com uma roupa e não tomar banho durante o dia e dormir com a mesma roupa. Não é normal, não é bom, não edifica a tua vida. Pede para Deus libertação desse negócio, é agora. Então ele se isola, ele se afasta, ele identifica o seu medo, ele tem confusão nas suas emoções. Pastor, isso acontece? Acontece com o crente. Não acontece com o crente? Acontece. Ora essa. Eu vou ficar nessa pregação de não acontece. O crente acontece, o crente é gente. Então, o texto vai falar sobre essa falta de ânimo de viver de Elias. Versículo 6, pula para o 5, volta para o 5 aqui. Vamos ler o 5 também. Depois ele se deitou debaixo da gesta e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. 6. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe. E o monte de Deus. Graças a Deus. Uma coisa que era muito comum, quando você não está bem emocionalmente, é o seu sono, né? Seu sono, teve alteração no sono. E alteração no apetite. Ele estava comendo, Deus providenciou um pão para ele. Deus providenciou a alimentação. Né? Então você não está bem emocionalmente, você não dorme direito, você não come direito, você precisa comer direito. Você precisa se alimentar corretamente, você dormir corretamente. Você não tem que ficar, gente, coisa que eu sou chato com isso. Você trabalha, você acorda para trabalhar às 6, 7 da manhã. Por que cargas d'água? Tu vai para a cama 4 da manhã, gente. 3 da manhã. Você perdeu o juízo. Então pede a Deus para te livrar dessa pendência emocional. Para você ter mais equilíbrio. Para você poder ter uma vida regrada. Para você ter uma vida com limites, uma vida onde você tenha mais condição de administrar, uma vida mais saudável. Percebe? Pode avançar. Versículo 9. Isso aqui é muito comum também, né?
Alguém lê, por favor. 9, por favor. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Onde é que estava Elias? Estava dentro de uma casa ou estava numa caverna? Uma caverna. Então ele estava isolado. Quando a gente não está bem emocionalmente, a gente quer se afastar de tudo. A gente quer se isolar, a gente não quer ver a cara de ninguém. Isso também não é bom. Isso também não é bom. Um dia, 2, vá lá. Mas também não é bom isso. O isolamento é muito comum quando você não pede a Deus para controlar a sua vida emocional. Não é normal. Isso acontece muito com adolescente, né? Quantos aqui tem filho adolescente que iriam se isolar dentro do quarto, se trancar dentro do quarto? Mãe, eu não quero ver a cara de ninguém. Acontece isso com você? Tu deixa? Pastor, não deixa. Por que você não deixa? Porque você quer o bem do teu filho. Então Deus quer o teu bem também. Deus não quer que você se isole. Quer que você abra condição de receber ajuda. Quer que você ponha a cabeça para fora do problema. Você não pode ficar totalmente imerso no seu problema. Então por isso que Deus não deixa você se isolar. Certo? Isso aí também serve também para solteiros. É muito mais comum solteiro se isolar. Né? Então fica o recado para vocês. Não se isola não. Né? Elias cometeu um erro. A Bíblia não está falando de um acerto de Elias, não. Está falando de um erro. Se isolou, se afastou. Né? Às vezes ele pensa à vontade. Então não fica muito tempo nessa não. Tá bom? Avança aí, por favor. 10. Quem aqui já viu aquela hiena da Hanna-Barbera? Ó vida, ó céu, ó dia. Né? E tudo ela dava um problema, né? Vamos construir uma casa. E se o furacão derrubasse a casa? Ó vida, ó céu, ó dia. Percebe? Então, é sempre assim, o problema. Essa é a autocomiseração. Essa é o lamento, o desânimo e a lamentação constante, né? Então, o recado de Deus aqui, alguém pode ler o 10, por favor? Pode ler o 10, o irmão do sol. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. Elias não estava bem, né? Ele estava focado no problema. Estava focado no fato que ele estava recebendo ameaça, né? Então ele concentrou naquele momento tenso. E é muito comum ter que imaginar você numa situação dessas, né? Mas ele só olhou para o problema aqui. Então, se tem uma coisa que você tem que pedir a Deus: Deus, liberta do meu coração essa lamentação constante da vida. Né? E pede para Deus: Deus, eu quero ser uma pessoa mais positiva. Não é para você ser positivo, é falso, um positivo falso que mente, eu estou bem. Não é isso. É você pedir a Deus para olhar o lado positivo das coisas, apesar de também não ser cego para os problemas. Percebe? Ao mesmo tempo que você tem que olhar para os problemas como eles são, você também não tem que ficar, né, assim, olhando para o problema como se não existisse. Você tem que olhar para o problema, ter realidade, ter noção real da realidade, mas também ver o lado bom das coisas. O lado bom, que Deus está comigo, Deus vai me ajudar. Versículo 11. Isso é uma parte importante, tá? Para a gente caminhar para o final. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. 12. Vamos até o 14. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. 13. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? 2 vezes já, hein? Uma foi na caverna, outra aqui. Outra. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos.
Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, agora também estou procurando tirar a minha vida. Vai ele falar de novo sobre isso. Elias perdeu uma coisa que a gente não pode perder, que é a sensibilidade espiritual. É olhar para Deus apesar de tudo. Amém, igreja? Não perca isso. Então, segundo lugar, entenda a si mesmo. Terceiro lugar, tome consciência da missão e propósito de Deus para a sua vida. Quer vitória sobre o seu desequilíbrio emocional? Lembra que Deus tem coisa para fazer na sua vida. Versículo 15, pula para o 15, o irmão pode ler o 15, por favor. Vamos falar sobre isso e vamos encerrar. Liga para o irmão só, voz alta, por favor. O Senhor diz: volte pelo caminho, quando ele veio. Vá pelo deserto, de Damasco. Chega por lá, unge Azael como rei de Arã. 16. Unja também Geu, filho de Nimsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. 17, finaliza. Geu matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Deus levanta a cabeça de Elias e fala assim: eu tenho um plano. Vai acontecer isso, isso, isso. Quer se ver livre? Quer vitória sobre os seus desequilíbrios emocionais? Lembra que Deus tem plano para a tua vida. Lembra que Deus vai fazer coisas grandiosas na tua frente. E Elias precisava lembrar, porque no texto que nós falamos ainda agora, ele perdeu a visão espiritual das coisas, e é comum a gente perder a visão espiritual das coisas quando a gente está vivendo um problema. É muito comum. É muito comum eu pensar assim: porque a gravidez da minha esposa foi de risco. Era muito comum eu pensar: minha esposa vai abortar de novo. E aquele era o maior pesadelo que a gente tinha. Minha esposa vai perder o bebê de novo, porque era uma gravidez de risco. Mas o plano de Deus, eu precisava lembrar todos os dias: Deus tem um plano para mim. Poderia não ser aquela gravidez, mas foi, porque Deus aprova entregar o Bruce para nós. Deus podia dizer não, como da primeira vez Deus disse não. A primeira vez que ele se engravidou foi uma experiência que a gente quer esquecer, experiência que dói. Então, se você quer se ver livre dos seus desequilíbrios emocionais, quer vitória, lembra que Deus tem coisa na frente para você. Pastor, é só vitória? Não, não é só vitória não. Deus tem propósito. Tem rumo para a tua vida. Assim como tinha rumo na vida de Elias. Tem crente que tem esses problemas, falta de rumo, falta de objetivo, falta de discernimento, falta de foco. Tem crente que quer uma coisa, daqui a pouco quer outra. Tem crente que quer agradar a Deus, depois não quer mais agradar a Deus. Tem crente que está na igreja firme, aí basta conhecer uma pessoa, não quer mais saber da igreja. Começa uma faculdade, que bom, que bênção que Deus me deu uma faculdade, glória a Deus por isso, mas aí sai da igreja. O foco era agradar a Deus na faculdade, 2 anos depois não quer mais saber de igreja. O foco de começar um trabalho na obra de Deus era ser bênção, depois está arrumando briga com todo mundo na igreja, só quer saber de problema. Saiu do foco, saiu do objetivo, saiu do propósito. Deus tem propósito para você. Deus tem rumo na tua vida. Deus tem um caminho para colocar você. Então lembra disso, o seu momento de desequilíbrio emocional. Você vai ter outros. Tá? Lembra que Deus tem propósito no teu casamento antes de destratar tua mulher, antes de maltratar teu marido. Lembra que Deus tem propósito. Você vencer esse teu desequilíbrio emocional. Elias não foi capaz de fazer sozinho, mas Deus ajudou. Aqui, eu vou fazer isso aqui na tua vida. Você foi fiel. Elias foi infiel? Não foi fiel. Ele pregou a palavra. Ele pregou: vocês estão adorando ídolos. Vocês estão infiéis a Deus. Vocês não estão adorando a Deus como o rei Salomão. Feche seus olhos, por favor. Graças a Deus. Santo Deus e eterno Pai. Age na nossa vida emocional. Apesar das ameaças, apesar
das afrontas, apesar da oposição, apesar do desgosto das pessoas para conosco, apesar do sentimento de depreciação das pessoas para com a gente, daquilo que sofremos na mão dos outros, Senhor, nos ajuda a ter equilíbrio emocional, assim como o Senhor ajudou o teu profeta Elias, Senhor. Ó Deus, queremos ver, Senhor Deus, a ação do teu Santo Espírito na vida da tua igreja, em todas as áreas, não apenas na área. Não queremos bênção só na área financeira, Senhor. Nós não queremos bênção só na área amorosa. Nós queremos a nossa alma limpa, a nossa alma, Senhor Deus, sem perturbação. Nós queremos dormir em paz à noite. Nós queremos ter consciência tranquila. Queremos, Senhor Deus, viver em paz com a nossa família. Nós queremos, ó Deus, tratar corretamente os nossos filhos e o nosso cônjuge. Queremos tratar corretamente o nosso papai e a nossa mamãe que estão vivos ainda. Obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém.